Seção 2 da responsabilidade compartilhada. Artigo 30. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta seção. Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo, inciso 1, compatibilizar interesses entre agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis. Inciso 2. Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas. Inciso 3. Reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais. Inciso 4. Incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade. Inciso 5. Estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis. Inciso 6. Propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade. Inciso 7. Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. Artigo 31. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade que abrange, inciso 1, investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos, a que sejam aptos, após uso pelo consumidor, à reutilização, a reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada. B. Cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade de resíduos sólidos possível. Inciso 2. Divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos. Inciso 3. Recolhimento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto de sistema de logística reversa, na forma do artigo 33. Inciso 4. Compromisso de, quando firmados acordos ou termos de compromisso com o município, participar das ações previstas no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, no caso de produtos ainda não inclusos no sistema de logística reversa. Artigo 32. As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem. Parágrafo 1º. Cabe aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam, inciso 1, restritas em volume e peso, as dimensões requeridas, a proteção do conteúdo e a comercialização do produto. Inciso 2. Projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis ao produto que contém. Inciso 3. Recicladas se a reutilização não for possível. Parágrafo 2º. O regulamento disporá sobre os casos em que, por razões de ordem técnica ou econômica, não seja viável a aplicação do disposto no caput. Parágrafo 3º. É responsável pelo atendimento do disposto neste artigo todo aquele que, inciso 1, manufatura embalagens ou fornece materiais para a fabricação de embalagens. Inciso 2. Coloca em circulação embalagens, materiais para a fabricação de embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da cadeia de comércio. Artigo 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de: Inciso 1. Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observada as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas. Inciso 2. Pilhas e baterias. 3. Pneus. 4. Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. 5. Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, de mercúrio e de luz mista. 6. Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Parágrafo 1º. Na norma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão estendidos e produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos em embalagens, considerando prioritariamente o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Parágrafo 2º. A definição dos produtos e embalagens a que se refere o parágrafo 1º considerará a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. Parágrafo 3º. Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA e do SNVS, ou em acordos setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos a que se referem os incisos 2, 3, 5 e 6, ou dos produtos e embalagens a que se referem os incisos 1 e 4 do caput, e o parágrafo 1º tomar todas as medidas necessárias para assegurar a implementação e a operacionalização do sistema de logística reversa, sobre seu encargo consoante o estabelecido neste artigo, podendo, entre outras medidas: 1. Implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usadas. 2. Disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis. 3. Atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso aos comerciantes ou distribuidores dos produtos e das embalagens, a que se referem os incisos 1 a 6 do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto de logística reversa, na forma do parágrafo 1º. Parágrafo 5º. Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes ou aos importadores de produtos e embalagens reunidos ou devolvidos na forma dos parágrafos 3º e 4º. Parágrafo 6. Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo órgão competente do CISNAMA e, se houver, pelo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Parágrafo 7º. Se o titular do Serviço Público de Limpeza Urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos produtos e de embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre as partes. Parágrafo 8. Com exceção dos consumidores, todos os participantes do sistema de logística reversa
manterão atualizada e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização das ações sob sua responsabilidade.